Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você que está aqui nesta manhã conosco presencialmente, mas alcance você também que está nos acompanhando ao vivo através da live. Que a graça de Deus seja sobre todos. Estamos iniciando um novo mês e estamos iniciando uma nova série. Juntos podemos mais. Queremos mostrar que ao vivermos a unidade do corpo de Cristo, ao agirmos juntos, que é o tema do nosso ano, nós podemos influenciar mais a nossa sociedade do que quando agimos individualmente ou solitariamente como igreja. O tema de nossa mensagem de hoje é o cristão e a política. Não iremos tratar de partidos políticos. Não iremos discutir qual ideologia partidária é a melhor. Nós, eu e o pastor Décio, buscaremos apresentar princípios que precisamos considerar como cidadãos do reino de Deus, mas ao mesmo tempo cidadãos de nossa pátria terrena. Sei que tratar deste assunto não é algo fácil, que por isso a minha oração a Deus e meu clamor a Ele é a sua graça, principalmente dentro do contexto em que vivemos atualmente. Manifestações, protestos e discussões acirradas estão em alta por todo o mundo, até mesmo entre os cristãos. No Brasil, a polarização política tem crescido nos espaços públicos, espaços como as redes sociais, e fazendo com que muitas pessoas se sintam obrigadas a optarem por um posicionamento extremo, mesmo que não saibam muito a respeito do partido ou da ideologia que está por trás de cada representante destes partidos políticos. Atualmente, nós cristãos não temos como fugir ou nos isentarmos mais da vida política. Primeiro, porque a internet, através das redes sociais, nos coloca todos os dias no meio dessa discussão. Basta você entrar no seu Face, nos seus canais de redes sociais, sempre tem alguém postando algo ali a respeito disso. Você não tem como fugir, fazer de conta que não está vendo. Segundo, porque nós cristãos, nos tornamos alvos do assédio de muitos políticos. Temos uma representatividade muito grande em nosso país. Atualmente, a população brasileira é composta, segundo os dados de 2020, de 31% de evangélicos. E aí você tem uma outra porcentagem de católicos. Então, este é um número muito alto e expressivo, o que nos fez alvos de todos os políticos interessados em votos. Terceiro, é que essa alta representatividade nos tornou responsáveis pelo destino de nosso país. O voto meu e seu, o voto de cada cristão, pode decidir o destino do país. Então não dá mais para a gente fechar os olhos, nem fazer de conta que não somos responsáveis pela vida
pública em que estamos inseridos. Talvez nós, cristãos, por muitos anos, ficamos meio como, de mãos lavadas, nos sentindo, mas hoje você não consegue mais, você tem que lidar com essa realidade, e é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar sobre este assunto. Embora sejamos cidadãos do reino celestial, é neste mundo físico, quer dizer, é nessa pátria terrena, que precisamos viver os valores do reino de Deus, até que Jesus venha novamente e estabeleça o seu reino. Preste atenção, a forma como evangelizamos, o alcance do nosso evangelismo, o discipulado que fazemos, a forma como plantamos igrejas no Brasil, tudo passa por esse tema que estamos tratando hoje, a política. A política de uma nação afeta diretamente a vida da igreja. E diante dessa realidade, precisamos saber como lidar com a política. Eu quero começar mostrando, através da Bíblia, o quanto uma decisão política pode afetar as nossas vidas como cristãos. Para isso eu vou mostrar como a política afetou a vida de Daniel na Babilônia, condenando a morte. Vejamos então a influência do poder político sobre nós cristãos. Eu quero convidar você a ler comigo Daniel capítulo 6, verso 1, verso 2 e depois o verso 7. Diz assim o texto: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Todos os supervisores reais, versículo 7, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Deixa eu explicar um pouquinho melhor então esse texto. Este texto é a demonstração clara de como a política pode ser exercida de forma errada. A palavra política se refere à arte de negociar para o bem comum de todos. Fazer política é dialogar com outras partes com o fim de satisfazer e alcançar o melhor benefício possível para todos, para ambas as partes que estão em diálogo. Quando a política é exercida a fim de satisfazer e beneficiar somente um lado, ou um grupo de pessoas, temos o que nós chamamos de politicagem. Politicagem é a política exercida de forma errada, negativa, buscando interesses pessoais ou somente de um grupo. O texto que nós lemos diz que o rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas, governadores, essa palavra, tá? Para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os outros 2 supervisores reais, sabendo que Daniel orava todos os dias ao Deus de Abraão, o Deus de Israel, usaram da política para levar o rei a emitir um decreto ordenando que todo aquele que orasse a qualquer Deus nos próximos 30 dias fosse lançado na cova dos leões. Essa era uma condenação à morte naqueles dias. O que vemos neste texto, então, é o quê? Uma politicagem.
um uso errado da política. Homens revestidos de autoridade para governarem, usando o poder que o rei lhes havia conferido de uma forma escusa, com a intenção de alcançarem interesses pessoais. Eles usaram o poder político para fazer um conchavo político, a fim de atingir Daniel. A quem eles tinham inveja. Eles tinham inveja da amizade de Daniel com o rei. Estes homens, então, usaram a máquina estatal de seus dias, os órgãos públicos, o parlamento, para proibir a adoração ao Deus de Abraão e, dessa forma, eliminarem a vida de Daniel. Então, eles usaram o poder político que tinham para interesses pessoais. Daniel foi proibido de orar e cultuar ao Deus de Israel através de um decreto político. Você percebe agora como a política é importante e como pode afetar nossas vidas? Uma caneta, um papel, ganham a força de uma lei, de se tornarem lei, quando politicamente é aprovada. Hoje, preste atenção, também nossos políticos podem aprovar leis nos impedindo de nos reunirmos para adorar ao nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus a quem Jesus chama de Pai. A aprovação de uma lei promovendo a alteração de nossa Constituição pelos congressistas, pelos nossos deputados, pode nos tornar transgressores da lei de um dia para o outro. Assim como aconteceu com Daniel. E por ele não ter deixado de orar e adorar ao nosso Deus, foi lançado na cova dos leões como um transgressor da lei. Sabemos que Deus interveio na vida de Daniel, livrando-o da morte. Mas o que eu quero que vocês percebam é que os seus colegas de parlamento conseguiram lançá-lo na cova dos leões. Mas Deus, em sua bondade, fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso, vivo, para a glória do nosso Deus. Mas poderia não ter terminado assim essa história. Nós vamos ver que depois de muitos anos, no Império Romano, novamente a política vem e lança homens que adoraram ao nosso Deus nas bocas, nas garras dos leões. O Império Romano, através de um decreto do imperador, lançou muitos cristãos aos leões. E desta vez, a boca dos leões não foram fechada. Muitos morreram na boca dos leões por causa de uma política perseguidora aos cristãos. Outros cristãos foram colocados em cruzes no meio do caminho das estradas que levavam a Roma. Eu quero com isso que vocês entendam quão importante é a política. O quanto ela pode influenciar na vida da igreja, do cristianismo. Na sua vida, na minha vida. Por isso é importante que você participe da vida política de nosso país. Por isso é importante que você saiba em quem está votando. Qual a ideologia que move o seu candidato para o exercício público? Para esse exercício político? Qual a cosmovisão do seu candidato?
Você precisa saber em quem vota. Você pode estar votando na pessoa que irá te lançar na cova dos leões. E você é responsável por isso. Eu quero agora mostrar que política e religião se misturam sim. Existe um ditado popular que afirma que política e religião não se misturam. Alguns até dizem, não se discute, política e religião. E se fala muito isso na igreja, política e religião não se misturam. Mas isso não é verdade. Sei que muitos irão me condenar, talvez, por essa afirmação. Contudo, eu quero deixar claro que eu estou falando da perspectiva cristã. Política e religião se misturam, sim. Atualmente, diante os muitos escândalos dos políticos que se dizem cristãos, e somando a isso, o conservadorismo agressivo por boa parte de políticos que se dizem cristãos, fez com que esse ditado popular, política e religião não se misturam, se tornasse uma afirmação de que o exercício da política precisa estar separado da fé. E isso é perigoso. Isso é mentiroso. Um crente em Jesus Cristo é crente em Jesus Cristo em todo o tempo. Em todas as dimensões de sua vida. Em todo lugar, em todas as horas. Não existe como um cristão tirar Deus, tirar sua fé da vida. Você não pode dizer, Deus, fica aqui sentadinho nesse banco, enquanto eu estou indo trabalhar. Você não pode dizer, Deus, fica aqui assistindo a Netflix, enquanto eu vou estudar agora lá na faculdade. Deus, fica aqui brincando com o meu cachorrinho, com o totozinho, enquanto eu vou agora namorar. O cristão não tem como separar Deus da sua vida. Você não tem como tirar Deus mais da sua vida, uma vez que você se entregou a Ele, uma vez que você se rendeu a Ele, Deus faz morada em você, o Espírito de Deus agora te envolve, você é envolvido nele, e não tem mais como você separar isso. Não existe como um cristão tirar Deus da sua vida também no exercício político. Não existe. Não existe a possibilidade de um cristão dialogar, fazer política, esse exercício correto da política, em dialogar com o outro, em busca de um bem comum para todos, abandonando os valores e princípios do reino de Deus. Um cristão que exerce o ministério político, eu vou dizer novamente, um cristão que exerce o ministério político, porque a gente pensa que ministério é só ser pastor, mas um cristão que exerce o ministério político tem que praticar a política baseado nos valores e princípios do reino de Deus. Ele não pode deixar sua fé enquanto exerce os seus deveres políticos. Neste sentido, a religião e a política se misturam. José no Egito. Josias, o rei, em Jerusalém. Daniel, que nós lemos há pouco, na Babilônia. Neemias, governador em Jerusalém. Todos estes foram grandes líderes políticos, porque praticaram a política em concordância com a fé que possuíam. Eles exerceram a autoridade política submissos
aos princípios e valores do reino de Deus. E eles são exemplos para nós de que é possível ser cristão e político ao mesmo tempo. Agora preste atenção, embora não separamos o exercício político de nossa fé, como eu disse, não podemos, entretanto, misturar o que é de César com o que é de Deus. Você não pode deixar Deus de lado quando você vai fazer política, você não pode deixar Deus de lado em nada na sua vida, em nada. Não pode. Tudo no seu viver tem que ser feito de acordo com a vontade e os princípios de Deus, sempre submissos a Deus. Entretanto, eu quero que você entenda que você não pode misturar o que é de César, o que é do Estado, com o que é de Deus. Não podemos dar a César o que é de Deus, e nem a Deus o que pertence a César, conforme nos ensinou Jesus ao ser indagado pelos fariseus e herodianos. Estes queriam saber de Jesus se eles deveriam pagar os impostos cobrados pelo Império Romano. E Jesus deu a seguinte resposta a eles em Mateus capítulo 22, versículo 21. Ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus estava ensinando aqui duas lições ao mesmo tempo. A primeira lição é que era lícito pagar os impostos ao imperador. E a segunda lição é que a honra divina devia ser dada exclusivamente a Deus, o único Deus, o Deus de Israel. Quando Jesus ensina essa lição, ele pediu que eles entregassem a ele uma moeda, uma dracma. Nessa moeda, de um lado, tinha o rosto, a esfinge do imperador. E do outro lado estava escrito, o imperador era divino. Jesus diz, dai a César o que é de César, dá a moeda que é dele, mas dai a Deus o que é de Deus, dai a glória a Deus. É isso que Jesus estava ensinando através daquela resposta. Portanto, era lícito que os tributos terrenos fossem pagos regularmente ao Império Romano. Como também era lícito tributar a Deus toda a honra, toda a glória a Ele. A resposta de Jesus legitimou o governo de César, que regulava a sociedade humana de seus dias e reprovou, ao mesmo tempo, qualquer apropriação indevida da glória de Deus. Por isso, nós não usamos do culto como um lugar para propagandas políticas ou comícios, ainda que sejam de irmãos nossos, de nossa comunidade. Pode perguntar aí para o Formiga, né? Pois o espaço de tempo separado para o culto a Deus é para prestarmos adoração exclusiva ao nosso Deus, não misturando o que é o Estado, o que é César, com Deus. Não dividimos aquilo que é de Deus a homens ou ao Estado. Nesse diálogo político que nós vimos aqui de Jesus, ele fez política. Isso é fazer política. Mas ele fez tendo os valores e princípios do reino de Deus como base para a sua resposta. Ele não separou política da religião. Jesus não separou a política da sua cosmovisão. Entretanto, ele limitou o espaço da política na sua fala. Ele limitou o poder do Estado na sua fala, de César. Quando ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele limita o espaço de César diante de Deus. E assim como Jesus, nós não podemos fazer política separada de nossa cosmovisão, da nossa fé, que temos no Deus vivo,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos sempre nos lembrar de que existe um limite do poder do Estado sobre nós. Estamos sujeitos às autoridades humanas, enquanto estas não exigirem de nós posições e ações contrárias aos princípios e valores de Deus. Deus é o Senhor maior de nossas vidas. A Ele prestamos toda honra e glória. A Ele nos submetemos acima de qualquer governo, autoridade, ideologia política ou partidária. A Ele as nossas vidas pertencem. Agora, iremos responder a pergunta, buscando ser um pouco mais prático, como nós cristãos devemos participar da política? Eu tentei ser bem resumido aqui agora nessa parte final, porque o assunto aqui poderia se estender. Para responder essa pergunta, eu quero primeiro convidá-los à leitura de Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. As expressões que ali estão destacadas, sal da terra e luz do mundo, empregadas por Jesus, nos lançam ao mundo. O cristão não pode viver fora do mundo. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então você precisa ir para o mundo, precisa estar no mundo. Mas torna a mim e a você, a nós, Igreja de Cristo, a nós cristãos, responsáveis pela salvação do mundo. Nós somos lançados no mundo através dessa palavra de Jesus, para sermos salvação para o mundo. Não podemos sujeitar a fé à esfera privada somente, ou ao interior dos nossos templos. A fé com a qual fomos agraciados por Deus nos convoca a assumirmos o protagonismo de nossa história. Nós cristãos devemos participar ativamente da política, buscando tornar o mundo em que vivemos mais justo. A igreja institucional, eu vou dizer de novo, a igreja institucional não deve fazer política. Mas o crente, o indivíduo, a pessoa deve participar da vida política. Uma vez compreendido que devemos participar do protagonismo, de nossa história, isto é, que nós devemos participar ativamente da política, eu vou buscar apontar como devemos participar da vida política de nosso país. Primeiro, devemos participar orando. A Bíblia nos ensina que devemos orar por toda a autoridade de nosso país, conforme nos orienta o apóstolo Paulo em sua carta escrita a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Você pode ler em casa depois. É nosso dever como cristão orar por nosso presidente, por nosso governador, por nosso prefeito, seja ele de que partido for, até mesmo se ele for do partido que você faz oposição. Mas você, como cristão, precisa orar por ele.
pode ser ele hoje, o Bolsonaro, como foi o Temer, como foi o Lula, Dilma no passado. Segundo, devemos participar respeitando e nos sujeitando a toda autoridade. E preste atenção, mesmo que ela não tenha sido colocada através de nosso voto. Você votou para alguém que perdeu a eleição. Mas mesmo assim você deve respeito e sujeição à autoridade que foi eleita e escolhida pela maioria. Não podemos nos esquecer que toda autoridade, embora escolhida por homens através dos votos, ela só ocupa o poder porque Deus, em sua soberania, a permite ocupar. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13, quando você lê lá o verso 1. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte a obedecer. Ele diz que toda autoridade provém de Deus. E aquele que se rebela, ele diz, contra qualquer autoridade, está se rebelando contra Deus. E diante disso, eu quero dizer que nós não devemos, nós cristãos, não devemos usar nossas redes sociais para falar mal das autoridades, para desdenhá-las, tratá-las com desonra, ou divulgar notícias das quais não temos certeza serem verdadeiras. Talvez neste momento você esteja aí se perguntando, mas e quando uma autoridade extrapola o seu poder, se colocando contra os princípios e valores do reino de Deus? Há pouco eu disse a respeito disso. Mas eu vou dizer que neste caso, podemos participar de protestos e manifestações, quando estas são feitas de forma pacífica e ordenada. Contudo, somente quando a autoridade a quem estamos protestando esteja agindo em direção oposta aos valores e princípios de Deus. E o mesmo vale para protestos dirigidos, por exemplo, a uma lei, né? Um decreto. Nós temos, às vezes, um decreto a respeito de armamentos. Você pode ser contrário, você pode participar de alguma forma contrária. Mas isso não permite tratar as autoridades que foram ali colocadas então por Deus, com a permissão de Deus, com desonra, usando palavras de baixo escalão, como muitos cristãos têm feito em suas redes sociais. Se você vai protestar, proteste, mas proteste com educação, proteste com dignidade, proteste com inteligência, com sabedoria, não com agressividade, não com palavras de baixo escalão, porque isso desonra o nome de Deus. E a terceira que eu vou pôr hoje aqui para nós, como participarmos, né, da política, é que nós devemos participar como profetas. E aí nós temos duas maneiras de participarmos como profetas, eu vou dizer. Primeiro, sendo uma referência para o Estado e para as autoridades governamentais dos valores e princípios de Deus. Nós temos que começar a ser referência. Nós, cristãos, que estamos aqui, né, para que o reino de Deus se mostre presente através de nossa vida, precisamos nos tornar referências para as autoridades governamentais dos valores e princípios de Deus. E acredito que aqui é onde mais falhamos como igreja e como cristãos. Não devemos viver uma politicolatria e nem uma politicofobia. Não podemos colocar nossa fé e esperança na política, nos partidos políticos,
E nem ter medo deles também, quer dizer, nos distanciarmos da vida política, da vida pública. Não existe político salvador, não existe um partido salvador, não existe uma forma de governo, uma ideologia de governo salvadora, não é o socialismo, comunismo, capitalismo, não existe, porque o ser humano ele é mau por natureza, a corrupção está inserida em cada um de nós. Só Cristo, só o reino de Deus se manifestando que haverá justiça. Mas, por outro lado, precisamos compreender que o exercício político pode colaborar para a liberdade religiosa e também pela manutenção de valores e princípios do reino de Deus. E não podemos entrar na política, nós cristãos, com o fim de nos beneficiarmos e barganharmos ajuda, pois isto é um princípio de politicagem. Nós não vamos entrar na política para alcançarmos favores e interesses pessoais. E a segunda forma que eu entendo que nós devemos ser, como profeta, podemos ajudar, é que, como profeta, nós devemos vigiar. E, se necessário, cobrar o Estado, as autoridades revestidas de poder para cumprirem suas obrigações. Cabe ao Estado proteger os direitos civis fundamentais de todo cidadão brasileiro. Isso significa que cabe ao Estado prover trabalho, moradia, saúde, educação, segurança e liberdade religiosa a todos os cidadãos. Cabe ao Estado administrar os recursos arrecadados através dos impostos que pagamos. E eu digo aqui, favorecendo o socorro aos pobres, aqueles que têm maior necessidade. Dessa forma, fazendo com que a nossa distribuição de renda per capita seja mais justa, dando a todos a possibilidade de viverem uma vida com dignidade. O Estado precisa fazer isso. E cabe a nós vigiarmos, e se necessário, cobrarmos o Estado. Contudo, falhamos, porque as igrejas não querem exercer esse tipo de ofício profético, como fizeram os profetas no passado. E quando eles fizeram isso, eles foram o quê? Mortos, perseguidos. A igreja de hoje, ela não quer perder os benefícios que já ganhou. A igreja de hoje, ela não quer ser profética, porque ela quer continuar barganhando. Ela quer continuar acomodada. Não querem ser alvos de perseguição. E eu não estou dizendo de igrejas nem individuais. Eu estou dizendo de forma generalizada, porque eu sei que tem, sim, igrejas na sua individualidade, lutando e tentando fazer o correto. Mas se nós parássemos hoje e perguntássemos quem hoje nós temos como referência profética de nossa igreja no Brasil. Eu quero concluir dizendo para vocês que eu acredito que a melhor revolução política que podemos promover como cristão é seguir o que nos ensinou o apóstolo Pedro. Esse pescador, movido pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte: vivam entre os pagãos. E quando a gente fala em pagãos, nós estamos falando daqueles que não creem em Jesus Cristo, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade
constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Quando o apóstolo Pedro escreveu estas palavras, a igreja estava sendo perseguida. Os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos por decreto do rei. E ele diz: honrem o rei. Não podemos nos esquecer que somos peregrinos neste mundo. E aqui estamos com uma missão: tornar o amor de Deus conhecido a todos os povos e a todas as pessoas. Essa é a nossa tarefa. Precisamos evangelizar. Precisamos falar de Cristo a todas as pessoas. Precisamos anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, que nos deu vida e que nos reconciliou novamente com Deus. Precisamos fazer isso. E, portanto, compreenda, precisamos fazer política somente até o limite, que ela não nos prejudique em cumprimento de nossa missão maior. Anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Essa é a nossa primeira missão e grande missão. Não estamos neste mundo para governarmos, mas para servirmos, como fez Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Deus eterno e poderoso, quero te louvar, te agradecer, por podermos ouvir a Tua palavra. E a minha oração é que o Teu Espírito agora possa dar a compreensão e entendimento a cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo aqui ou está nos ouvindo pela live. Porque nós sabemos o quão importante é este assunto, Senhor. E é difícil de ser tratado, é difícil abordá-lo. Mas eu oro para que o Teu Espírito possa trazer luz e nos fazer viver de forma digna do Senhor. E nos ajudar a fazer política, a exercermos esse papel que temos como cidadãos, e aqueles que são cristãos que exercem esse ministério de forma digna do Senhor, a fim de que no fim de tudo vidas sejam salvas, porque nossa grande missão é ser luz e sal da terra, para que os homens te glorifiquem, te honrem e alcancem a salvação. Obrigado, Deus. Oramos em Teu santo nome, Jesus. Amém.